Aprenda de uma vez por todas como fazer a atividade física se tornar algo prazeroso e simplesmente não ter a opção de pular um dia sequer. Hoje eu vou te ensinar como tu desenvolver uma rotina de exercício estoica inabalável. Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Quando a gente pensa sobre atividade física, sobre constância e disciplina, para mim tem só 3 tipos de pessoas. E desse vídeo ele vai servir muito bem para 2 tipos e o outro não tanto. Deixa eu te apresentar em qual delas tu se encaixa e quanto que esse podcast pode te servir. A primeira pessoa são as pessoas sem disciplina. Então, são pessoas que nunca conseguiram de fato firmar uma rotina satisfatória, assim, meio que vai e volta, consegue manter às vezes por uma semana, alguns meses e do nada para por um tempão. Daí volta, faz um intensivão todos os dias e não consegue. E agora hoje meio que vai e volta, mas faz 2, 3 vezes, não tem constância, às vezes falta, às vezes não vai nenhuma. E na realidade, por mais que tá se exercitando, não tá firme e tá meio que mais falhando. E precisa de muito esforço, né, para continuar, senão o padrão é simplesmente não fazer atividade física. Então, o primeiro tipo são as pessoas sem disciplina. Segundo, são as pessoas com uma disciplina forçada, que é o quê? É quem consegue seguir uma rotina pelos últimos anos, tá? Tem que ter feito isso mais de um ano, pelo menos, e se sente bem fazendo isso, se sente bem cuidando do corpo. E pegou meio que uma atração que é mais fácil manter o hábito e fazer atividade física do que não manter. Meio que passou daquele limiar assim, onde agora o padrão virou atividade física, mas né, ela ainda envolve esse esforço ativo assim, de continuar lá. E depois a gente tem o terceiro tipo de pessoa, que são as que têm a disciplina natural. São pessoas que não tem como separar muito bem o exercício físico dela em si. É como se fosse respirar e comer, né? Então é uma coisa que só acontece. E essas pessoas que têm uma disciplina natural, elas só vão e nem pensam muito sobre isso e é tranquilo e não tem meio que esforço assim. Na realidade tem que se esforçar muito para não fazer isso, de tanto que virou parte de si. As pessoas elas também têm consciência do seu limite e elas estão sempre meio que estressando um pouquinho. Então não é como se estivessem fazendo atividade física de forma só de manutenção, é intencional e fala assim, cara, eu tô ainda melhorando e me desafiando e crescendo e expandindo, né? Para esse tipo de pessoa, não fazer o exercício não é uma opção. Muito bem, você já conseguiu identificar qual dessas 3 tu é. O que eu vou passar aqui é pra, se tu tiver em qualquer uma que não seja a terceira, tu ir pra terceira, tá? E às vezes tu tá naquele limiar entre a segunda e terceira e tu fala assim, tá bem, mano, já é mais forte que eu, mas pode ser muito melhor. Tu pode ter mais prazer fazendo isso mais vezes e provavelmente até tendo mais resultados se tu chegar na terceira. Obviamente esse tipo de pessoa é uma brincadeira que na realidade são estágios de evolução. Por mais que tem gente que é mais naturalmente organizada e se mantém comprometida e disciplinada, de alguma forma todos nós começamos sem disciplina e a gente vai construindo, isso é uma habilidade. Eu inclusive sou um cara assim, ó, totalmente sem disciplina. Foi difícil assim, fora os últimos 5 anos da minha vida, né? Então basicamente até os 29, 28, 30 anos, até lá, que eu tava fazendo atividade física desde os 10 anos de idade, eu nunca consegui sair do sem disciplina. Eu ia, voltava e não mantia e não fazia parte de quem eu era sempre com muito esforço. Nunca virei sedentário, mas também nunca tinha me transformado em alguém que tem o que eu considero hoje essa disciplina natural, que era basicamente sem esforço, não preciso nem pensar sobre isso. Teve um trabalho que eu comecei com uns 28, 29, fiquei alguns anos nessa disciplina forçada e daí agora já tem realmente provavelmente uns 3, 4 anos que eu tô nessa disciplina natural e cara, eu te defendo que vale muito a pena ficar aqui, porque não só tu vai ter mais resultados, né, tu vai ter mais consistência, tu vai sentir muito melhor. Então hoje vai ser sobre como a gente chegar nesse terceiro tipo de pessoa, né? Se tu tiver do primeiro, então você andar pelo menos pro segundo e do segundo chegar no terceiro. Muito bem. Já vou te dar aqui direto a chave de tudo,
que para tu estar no terceiro estágio, né, para tu estar nesse terceiro tipo de pessoa que não é uma opção não fazer exercício, que é uma disciplina natural, é tudo sobre intenção. É tudo sobre intenção. Então, quando tu para pensar as razões pelo qual tu tentou fazer isso, ou tu tenta, ou até hoje é o que te motiva a ir pra academia, isso já vai dar meio que a dica de o quão provável tu tá em cada uma desse tipo de pessoa. Porque existem intenções que são mais padrões, vamos dizer assim, mais comuns, e essas intenções não te levam para esse espaço da disciplina natural, né? Então, bate bola aqui comigo rapidamente. Responde para você e para todo mundo que tu conhece. Normalmente, a primeira razão pela qual as pessoas fazem algum tipo de atividade física, né? Que normalmente também é academia, né? Qual é a primeira razão? A primeira razão é estética, né? É beleza, é se tornar uma pessoa mais atraente. Daí depois, junto com isso, bem depois, na real, que é claramente o primeiro, eu quero ser mais sexy para poder, de repente, né, atrair mais pessoas. Tem a questão de eu quero ser mais forte. Daí a força, né, para conseguir carregar mais peso, talvez, ser só alguém mais forte, mais resistente, sei lá. E daí depois tem também essa questão da saúde, que eu faço para ser mais saudável. Muita gente meio que fala que a saúde, mas no final é mais sobre a beleza, a estética e um pouco da força. Mas essas são as razões padrões. E daí quando eu pergunto para meus mentorados, que essa é uma coisa que eu trabalho com vários deles, em algum momento alguém quer chegar nessa parte da vida e, cara, pô, eu não sou, tipo, preguiçoso e procrastinador, mas nunca firmei de fato. E daí eu ajudo eles, e o que eu tô dando aqui para ti é um resumo desse trabalho que a gente faz ao longo de algumas semanas. Quando eu pergunto pra eles, mas por que tu quer fazer? Quase sempre eles vão falar, eu sei que não é o certo, mas pô, eu queria poder estar mais atraente. Não, mas na real, dessa vez eu quero por saúde, Adriano. Quase como se fosse, pô, tô indo pro lugar certo? Não, porque estética, força e saúde são todas as mesmas coisas. Dentro do estoicismo, elas são coisas que a gente não tem nada a ver com isso, porque elas são coisas externas. E eu não tenho controle sobre a minha estética, sobre a minha beleza, eu não tenho controle sobre a minha força e eu não tenho controle sobre a minha saúde. Qualquer um desses que seja o foco da minha vida, eu vou me frustrar, eu não vou ter a capacidade, a força, né, para me manter nessa consistência e eu vou acabar abandonando. Ou eu vou ficar só com muito esforço, eu fico travado nesse segundo tipo de pessoa que tem essa disciplina forçada. É uma coisa assim, ó, é um fogo e palha. Tu até consegue fazer projeto verão, né? Que é 60 dias para conseguir botar o biquíni, botar a sunga e ficar fortão, e tu vai que nem um maluco se controlando e tal. Assim que tu chega lá, dia 45, já volta tudo para água abaixo, não firmou o hábito. É fogo de palha. Tu dá um resultado meio intenso no curto prazo, mas no final tu não constrói o hábito e tu não cria uma vida no qual isso faz parte, que é esse o nosso objetivo, né? Então, cara, não funciona. Externo, curto prazo, fogo de palha. Tá. Qual então é uma razão, uma intenção um pouco mais sólida, que vai te dar mais chances de ter essa consistência e progredir? E essa é quase sempre que eu dou, dependendo do nível de consciência da pessoa, do quão obcecada ela tá pelo estético, pelas coisas da aparência, eu quase sempre dou essa razão para ela começar a ir pro lado certo. Que é o quê? Tu começar a pensar de um jeito mais pragmático e também um pouco mais útil e maior e menos egoísta. Então, tu é um ser humano que interage com outros seres humanos. Às vezes tu vai trabalhar com outros seres humanos, às vezes tu tem uma família que tu mora com elas, às vezes tu tá andando de carro com outras pessoas, tu interage com outras pessoas e várias delas tu se importa. E tu tem um certo carinho por elas, certo? É difícil ser uma ilha, né? Cara, é muito difícil alguém numa vida inteira não passar por algum tipo de situação, de uma crise, de uma emergência, no qual é necessário você se mover de forma rápida, coordenada e com uma certa força, né? Então, seja um acidente de carro, seja algum tipo de incêndio, seja qualquer tipo de crise, assim, uma coisa de perigo, um arrastão, qualquer coisa que esteja acontecendo, uma chuva que está vindo mais forte, e tu vai ter que se mover rápido. E talvez no meio do caminho, tu vai talvez ajudar outras pessoas a se moverem também, porque tu se importa com elas. Então, numa situação de risco, que tá pegando fogo num lugar, numa casa, que tem uma situação de emergência, tu quer ser a pessoa que meio que não aguenta a pressão e é carregada pelos outros, ou tu quer ser a pessoa que carrega os outros? E essa é uma pergunta real, individual. Eu sei que é difícil falar assim, eu quero ser carregado, ninguém quer, mas ele apela para a questão de, cara, para que serve meu corpo? Meu corpo tem essa função, né? Eu interajo com o mundo e ele ser mais forte, resistente e saudável pode ser várias vezes uma questão de vida ou morte para mim e para os outros.
Cara, eu quero poder ser útil se for necessário. Isso é um caso extremo. Em último caso, qualquer tipo de estresse maior ou de uma doença, quem tiver mais firme vai ser menos abalado por isso. Então, essa ideia de, eu cuidar melhor dos outros e da minha família, já é uma razão um pouco melhor pela qual eu faço atividade física e eu me cuido. Não tem nada a ver com estética, nada a ver com força, nada a ver com... Exatamente, eu quero ficar mais saudável meio que pra viver mais tempo, entende? Porque todas as outras questões, se tu for ver, elas vão ter duas necessidades por trás. Quem quer ficar mais belo e estético, no final, quer a necessidade de ser aceito e quer ser valorizado, né? E quem tá falando que quer saúde, no final tem medo de morrer, quer ter mais longevidade, então é uma questão de insegurança, né? Então é busca por aceitação e busca por segurança. Os dois te deixam escravo e os dois vêm para esse lado mais inferior, assim, que apelam pelo ego, não te dá força. Agora quando fala, eu quero estar mais competente e capaz para de repente poder ajudar os outros no momento de necessidade, é um pouco diferente. É um pouco mais sério, é um pouco mais importante. Não é mais sobre você, é mais sobre os outros. Então essa é uma ideia. Uma outra intenção é que se eu estresso o meu corpo, né, fazendo atividade física, é provável que meu corpo vai ficar mais resiliente, mais resistente. Quando eu estou mais resistente, mais resiliente, eu fico menos doente, eu fico menos abalado. Então, no longo prazo, eu consigo produzir mais para a sociedade. Eu consigo servir mais a minha família, a minha casa e os outros. Eu sou uma versão melhor minha. Então, eu quero conseguir servir mais e ajudar mais a sociedade e produzir mais coisas. Então, eu vou malhar para isso, para ser mais produtivo e mais útil. Também já é um pouco melhor. Ideia, eu acho que ajuda, tá? Se tu está muito preso no algo externo, né? Tipo, fama, dinheiro, status, corpo sarado, esse já é o meio do caminho. Eu ainda não acho que ele vai te dar força bastante. Os próximos, eles vão começar a chegar no lugar que eu acho que é o mais efetivo de todos. Que é o quê? Qual é o maior presente que tu recebeu? A tua vida. E a tua vida vem embalada de um corpo. Então também é teu corpo. O teu corpo, ele te foi dado de alguma forma emprestado pelos teus pais que te prestaram a genética e de acordo com o que tu acredita, por algo maior que possibilitou a tua existência. Então tem essa ideia, né, espiritual, que isso aqui não sou eu, mas isso aqui me foi dado. Isso aqui é um veículo no qual eu estou usando para poder interagir com o mundo. Se isso aqui só é de alguma forma emprestado durante esses dias que eu estou usando ele aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tratar muito bem e cuidar muito bem desse presente, porque esse é o maior presente que eu recebi. Então, a ideia que o Bert Hellinger fala, né, da constelação familiar, que eu tenho que cuidar muito bem do filho dos meus pais. Eu tenho que cuidar muito bem desse corpo aqui, que, cara, só eu posso cuidar dele tão bem, né, quanto eu. Não tem como deixar pro outro, pro médico, ou pra ciência, ou pra alguém de fora. Eu preciso fazer isso. E se eu não fizer, ninguém vai fazer tão bem quanto eu. E essa é uma parte muito importante da minha experiência. Se ela se dá através do corpo, cara, eu vou cuidar muito disso. Porque tem um pouco essa ideia de que meu corpo é um templo. E quando eu cuido dele, eu tô meio que, de alguma forma, honrando e agradecendo Deus por ter me dado o corpo. É quase um exercício espiritual de eu tô lá cuidando do meu corpo e exercitando ele, fazendo ele ficar mais forte, em gratidão ao presente que me deram. Então eu faço um serviço a algo maior. Visto que essa é a maior ferramenta que ele me emprestou para eu vir aqui e fazer a obra dele, cara, eu vou cuidar muito bem dessa ferramenta em honra a ele. Agora a gente começa a chegar em outro lugar. Que explica um pouco aquela transformação incrível do padre Marcelo Rossi, né? Que tipo, mal tinha uns bracinhos fininhos e tal, de repente ele virou uma chave, ele virou um cara gigantesco. É porque é uma experiência espiritual mesmo, e devocional. Se tu conseguir fazer nesse espaço e tratar quase como se fosse a coisa mais importante, porque eu tenho que cuidar dessa ferramenta, cara, a chance de você abandonar no meio, a chance de você se perder é muito, muito baixa. Então, aí a gente tem algumas opções de intenções, tu pode misturar algumas delas, mas eu acho legal focar numa que já vão te dar um resultado bem diferente. Porém, eu acho que nenhuma delas é tão forte quanto a que eu tenho usado nesses anos todos, e a que eu acho que, em último caso, é o meio que o destino final disso tudo. Porque, por mais que fazer gratidão pelo meu pai e pela minha mãe, honrando eles e honrando o universo e Deus por ter me dado esse presente, ele tem uma coisa ainda que não é totalmente minha, tem uma qualidade que é um pouco externa.
eu acho que a gente pode ir mais na dicotomia do controle e ser mais ainda do que é só meu, né? E cara, o que é meu é muito simples. Existe essa intenção que é a mais forte de todas, e é uma razão que é inabalável, né, de fazer atividade física, de cuidar do teu corpo, que não importa o que aconteça, tu vai continuar. E o que é? Porque eu quero ser esse tipo de pessoa. É só isso. Eu quero ter esse estilo de vida. Eu faço atividade física porque eu quero. Porque eu quero. É só isso. E daí o jogo fica como querer. Eu vou querer porque eu vou ficar forte, que eu vou baixar minha gordura corporal. Não, isso é tudo externo. Porque eu não sei se eu vou ficar forte. Não dá pra saber. Né? Normalmente eu vou, mas não dá pra saber. Eu não sei como é que meu corpo responde, meu metabolismo, não sei se daqui a pouco eu tenho uma bactéria que não deixa eu malhar direito, e daí eu não vou malhar por causa disso, porque eu não consigo construir músculo. Não, vou me cuidar igual. Ou se eu tenho um acidente e eu não consigo mais mover as pernas, daí eu vou parar de fazer atividade física? Não, vou fazer uma outra atividade física. Tu entende? Não é sobre ficar mais forte, sobre ficar mais bela, eu não tenho controle dessas coisas. Isso eu vou virar escravo. Não é sobre isso. A questão é, eu gosto de ser uma pessoa que faz atividade física. É uma questão quase de identidade e de estilo de vida. Se tu conseguir virar a chavinha e ser tipo assim, eu só gosto de ser uma pessoa que cuida do corpo, daí acabou. É assim que tu chega na disciplina natural. Não tem mais nem esforço, é só o que eu faço. Eu gosto de comer comida boa, eu gosto de respirar e eu gosto de atividade física. É isso que eu sou, entendeu? Eu não faço pra razão nenhuma, e daí eu não preciso nem ficar palestrando pra ninguém, tipo, não, porque cuide do seu corpo, faça isso. Pô, mas tu não faz atividade física, mano, faz o que tu quiser. Eu adoro fazer atividade física. Por quê? Porque eu gosto de ser uma pessoa que faz atividade física, eu me sinto bem quando eu faço. Esse é a única razão. Só que com essa razão é muito difícil eu falhar. E daí quando vai passar ao longo do tempo, obviamente, tu vai ter resultados. Mas não adianta ser maquiavélico nessa e já focar no resultado. A chave que eu tô te dando, que talvez tu nunca pensou assim, é mudar totalmente a intenção, a razão pelo qual tu faz uma atividade física. E cara, a maior razão é porque eu quero ser uma pessoa que faz atividade física. Eu gosto desse estilo de vida e me faz bem. Tá, qual é a pegadinha? Se tu não tá acostumado com isso, no início não vai te fazer bem. Na realidade, no início vai te cansar e vai ser pior fazer do que não fazer. Porque teu corpo ele não tá acostumado ao estresse contínuo e constante que é. Se tu fizer por uns 3, 6, cara, por um ano, no segundo ano já acho que começa a ficar um pouco melhor. Depois vai cada vez ficando melhor. Só que tu vai ter que aguentar esse período inteiro no qual tu é incompetente naquilo, no qual aquilo te cansa, tu não consegue sentir tanto prazer, é mais só tu sendo humilhado e oprimido pela tua incompetência naquela atividade física. E daí por isso que nesse momento vai ser a parte mais crítica para ter a mentalidade. Eu tô indo lá porque eu quero ser uma pessoa que vai lá. Eu não quero ser bom naquilo, não quero chegar numa meta de peso, não quero chegar numa meta de carga que eu levanto, numa meta de gordura corporal, não quero ter um abdômen trincado. Não é nada disso. Não quero ficar mais saudável, viver mais tempo, porque eu tenho medo da morte. Eu posso morrer amanhã e mesmo assim eu iria na academia hoje, entendeu? Não é sobre isso, cara, é porque eu gosto de ir, eu gosto de fazer atividade física. E você também pode gostar se você tiver essa intenção. Tá, pra ficar mais claro, vamos fazer um exercício que vai te ajudar. Então pega aí o teu caderninho ou só pondera comigo na tua mente. O caderninho vai ser sempre mais importante, tá? Primeiro, tu pode fechar os olhos se tu quiser. Eu gostaria que tu visualizasse a tua vida 5 anos no futuro. Tenta imaginar como seria um dia padrão teu. 5 anos no futuro tu acordou. Olha que horas que tu acordou e olha como que começa o teu dia. Olha qual é a qualidade, olha o que tu está fazendo. Observa como que tu gostaria que fosse a tua rotina ideal daqui 5 anos, onde já conquistou um monte de coisa que tu ainda não conquistou agora. A tua vida ideal. 5 anos, dá tempo de construir. Mas não é tanto também. Não vai ser uma vida totalmente diferente. Mas dá pra fazer uma boa vida. Como que é esse estilo de vida? Como que é essa rotina? Tu ia se sentir bem tendo qual rotina? E não qual é o corpo que tu gostaria de ter daqui 5 anos, qual é o nível de proficiência numa atividade física que tu gostaria de ter. Nada disso importa. É o que tu gostaria de fazer. Como que seria esse dia ideal? E daí, tu lista agora no teu caderninho quais são, se tem mais de uma, né? Qual é essa atividade física que mais se encaixa com essa tua visão, né, do teu eu superior do futuro. Pô, eu queria viver assim, eu queria que meu dia ideal
todo dia eu acordaria e faria uma corrida de meia hora, pelo menos. Meu dia ideal todo dia, eu iria no almoço, ia nadar, ou ia pra academia, fazer um crossfit, um funcional, fazer um jiu-jitsu, fazer yoga. Ou não, eu acordo e faço sempre uma yoga, mas daí no meio-dia eu ainda fazia mais um funcional e um crossfit. Pode dobrar, não vai mais que 2, tá? Mas veja qual é a rotina que mais ia te deixar feliz, satisfeito e alimentado. Que tipo de pessoa, que estilo de vida você gostaria de viver? E daí, tu pega essa tua atividade, ou mais de uma, e escolhe a primeira que parece mais fácil e viável, que mais se encaixa na tua rotina, se tiver mais de uma. E daí eu queria que tu pensasse como que tu pode pegar essa atividade e botar na tua rotina de um jeito que menos perturbe ela. Então, cara, de repente é uma vez no final de semana tu vai fazer um exercício por 50 minutos. De repente, 3 vezes por dia tu vai fazer uma pequena de 20 minutos, que tu consegue encaixar ali em algum momento, faz só o início, uma série, ou faz 3 km de corrida, ou qualquer coisa assim, 20 minutos, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Tenta botar no mínimo 2 vezes na semana. Mas eu queria que tu pensasse em algo muito pequeno que não tem como não fazer. O ideal é tu conseguir fazer todo dia, de repente 15 minutos todo dia, 10 minutos todo dia, mas que te leva naquela direção, que tu está melhorando naquilo. Porque a gente não faz porque a gente fica criando, não, porque eu não tenho espaço, porque é muito longe, porque precisa daquilo. Beleza, pensa na versão que cabe em 10 minutos e tu consegue fazer 5 vezes por semana. Qual é essa versão? Porque daí tu pode, hoje ou amanhã, já fazer isso. E daí sabe o que vai acontecer amanhã quando tu fizer 10 minutos? Cara, 10 minutos é literalmente se alongar, botar os tênis de corrida e voltar ali, fazer tipo 1,5 km, 2. Não vai nem cansar direito, nem vai sentir as pernas, toma banho e tal. Só que sabe o que aconteceu naquele dia? Você fez uma atividade física e você correu. E esse é o tipo de pessoa que você é. Você é alguém que corre. Poderia não correr 1,5 km, mano. Não importa. Poderia não ter corrido nada. Amanhã tu pode correr 1,5 km de novo. E depois, sabe, tenta 2. Se tu conseguir encaixar mais, vai aumentando. Devagar, sem machucar ninguém. E o mais importante é ter a frequência com menos intensidade, com menos resultado, para tu se acostumar com a constância e com o hábito. Tu quer ser o tipo de pessoa que vai na atividade física e não a que conquista um pacing específico, que conquista uma faixa no jiu-jitsu ou conquista uma gordura corporal. Não funciona essas motivações, cara. Não no longo prazo e não praticamente fazer de algo prazeroso, feliz e sem esforço. E se tu tá fazendo a corrida de 10, 20 anos, o cara que tem a intenção certa vai chegar muito mais longe do cara do fogo de palha que fica explodindo e morrendo a cada trimestre, a cada semestre. Então o teu desafio aqui é interrompe essa cenourinha, cara. E se conecta com algo muito maior, que é quem que você quer ser. Eu comecei tudo isso com corrida. Corrida eu acho muito fácil porque qualquer um pode fazer. De repente é um bom exercício. Tem pra pessoas que não é muito bom, né? Hoje eu quase nem corro uma 2 vezes por mês. Mas porque é uma habilidade útil. Poderia falar sobre funcional também, que é uma coisa que eu consegui desenvolver. Mas pra mim o melhor exemplo sempre vai ser jiu-jitsu. Porque talvez tênis chegue perto, mas mesmo tênis não é tão humilhante e tão difícil e tão devagar o progresso pra mim quanto jiu-jitsu, cara. Eu vou completar daqui a pouco 2 anos de jiu-jitsu, né? Que ainda é tempo de faixa branca, ainda com a primeira faixa. E, cara, no último, 3 meses eu comecei a eventualmente conseguir finalizar uma outra pessoa ou resistir o tempo inteiro sem ser finalizado. O meu primeiro 1 ano e meio, eu era finalizado 3, 4, 5, 10 vezes num intervalo de 6 minutos. É assim, é só humilhação e porrada. E se eu estivesse pensando, eu quero logo ter o grau, né, que tu vai ganhando o grauzinho, eu quero ter a faixa, eu quero ter a graduação, eu quero conseguir finalizar os oponentes e resistir e vencer, e essa fosse a minha meta, cara, eu teria desistido há muito tempo, porque não justifica. Tu não vê progresso. Se o teu drive for o progresso, vai morrer, mano. Só que o que aconteceu desde o início? Eu falei, mano, é muito bom estar aqui. É legal. O tatame me estressa e faz me mover do jeito que eu nunca me movi. Eu odeio as pessoas que eu conheci aqui. Cara, eu quero voltar no tatame. Quando? Todo dia, mano. Por quê? Porque eu gosto de ir pro tatame. E o que tu vai tirar disso? Provavelmente um monte de coisa. Mas não é sobre isso. Se eu não tirasse nada, eu iria igual, porque eu gosto de ir. Esse é o benefício. Só ir. Não podia me dar mais nada. Se eu puder ir, eu tô feliz. E daí eu me apaixono pelo ato em si, pelo processo e pelo estilo de vida. Eu gosto de ser alguém que faz jiu-jitsu. E eles perguntam, daqui 10 anos ele se vê com a faixa preta? Mano, sei lá. Mas eu não consigo ver eu parar de fazer isso todo dia ou quase todo dia. Daqui 10 anos, sabe o que eu quero? Ser um cara que acorda e vai no jiu-jitsu. Essa é a única coisa que eu quero. O dia que eu faço hoje eu acordo e vou no jiu-jitsu. Então, mas o que tem pra fazer? É só acordar e ir no jiu-jitsu, mano. E depois disso, não tem mais nada. No dia seguinte eu faço um descanso, talvez, se não tiver aula, depois do outro eu vou de novo. Pra quê? Porque eu quero.
ser uma pessoa que faz isso. Cara, é muito simples e libertador. E daí esse é o grande insight estoico. Eu faço só o que está no meu controle. Gordura corporal, grau, vitórias, progresso. Tá ótimo, eu olho e tento aprender com aquilo porque faz parte do progresso. Eu me desenvolver faz parte. Mas não é isso que importa. É meio que um dado só para direcionar o meu treino. O que importa é eu treinar. Se eu treinar, eu tô feliz. Se eu não treinar, eu tô um pouco menos feliz. E assim, a gente continua com consistência, com constância e se torna esse tipo de pessoa que tem uma disciplina natural. A gente só faz isso porque não tem como fazer algo diferente. É isso que a gente é. Muito bem. Isso aqui é um tema mais específico que eu falo com muito com meus mentorados, mas acho que poderia te ajudar se tu tem dificuldade com isso. Às vezes tu até é um cara que tá indo bem, mas não corrigiu a intenção e essa nova intenção pode mudar a tua vida. Eu te convido, se tiver algum amigo teu que tem dificuldade de ter essa rotina, ou ele tá ali meio que indo pro 2, mas querendo talvez ficar mais natural, manda esse conteúdo para ele e de repente pode ajudar. Esse tipo de trabalho, como eu falei, é um resumo de um trabalho que eu faço em 4 semanas, né? É um pacote de 4 sessões para a gente conseguir desenvolver qualquer hábito, mas eu já foquei bastante na questão da atividade física. Já fiz isso com dezenas de mentorados. E se tu quer uma ajuda nisso para acelerar teu processo, ter alguém mais próximo te cobrando, seja para ter uma atividade física que fica fixo ou qualquer tipo de hábito de estudo ou de dieta ou devocional, cara, manda uma mensagem para mim, manda um direct e assim que eu tiver vaga na mentoria, de repente eu posso te ajudar. A gente, em um mês, tu começa a ter um hábito de forma natural e sem esforço, onde ele simplesmente vira teu estilo de vida e vira parte da tua vida. Se tu tiver interesse, manda mensagem e a gente marca uma mentoria individual. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.